Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Conversa Diária. Aqui no meu, no seu, no nosso bate-papo leve, descontraído e cheio de boas histórias para contar. Aqui a gente fala de tudo um pouco, como aquela boa conversa entre amigos. E hoje nós vamos falar sobre culinária, sobre vendas. O nosso convidado, ele tem realmente uma trajetória voltada nesse segmento de vendas de uma longa estrada, trabalhou com grandes marcas. Também começou a trabalhar cedo na Legião Mirim, aos 11 anos. Então imagina quanta história boa que ele tem para contar para a gente. Depois da pandemia, ele se reinventou, começou a trabalhar no segmento alimentício. Então vamos falar com ele, com Luiz Antônio Gonçalves. Seja muito bem-vindo ao Conversa Diária. Obrigada por aceitar o nosso convite, Luiz. Eu que agradeço, muito obrigado. Meu nome é Luiz Antônio Gonçalves, eu vim para Bauru em 1970. Meus pais vieram para cá, Natural de onde? Adamantina. Meu pai é ferroviário, aí foi fazendo as transferências devido à ferrovia e solicitando, e chegamos em Bauru em 70. Minha mãe, Zumira Belim Gonçalves, costureira, uma mulher com formação e caráter excepcional. Meu pai, Nicola Gonçalves, também, foram meus alicerces, minha referência. Somos uma família de 7, felizmente um já faleceu. Eu tenho uma irmã, que é a mais velha, a Célia Regina. Aí sou eu, Luiz Antônio, o segundo filho. O terceiro, Nicola Augusto. Aí o Paulo César e o Carlos Alberto, o caçula, que veio a falecer o ano passado. Uma família grande, né? Grande. Seria Família do ferroviário. muito bom. E geralmente família grande assim, quando tem esses valores que o senhor já trouxe logo no início, familiar, né? Realmente faz a diferença na vida, e não só na infância, como também para toda a vida. Eu gostaria que começasse a comentar um pouquinho sobre a sua infância, como que foi, né? Da Mantina, depois aqui em Bauru, que também chegou jovem, trazendo para a gente algumas particularidades. Saí numa cidade de Panorama, que eu nasci em Adamantina. Meu pai foi transferido para Panorama, e depois ele foi transferido para Dois Córregos. De Dois Córregos viemos para Bauru em 1970. Cidade maior, grandes expectativas, um negócio assim, para mim, diferente de tudo que eu conhecia. E eu me vi, falei, mãe, preciso trabalhar. Minha mãe falou, não, não pode, você é muito novo. Aí, com 11 anos, me falaram que em Bauru tinha Legião Mirim. Aí eu fui na Legião Mirim, me inscrevi. Aí mandaram, naquela época tinha um telegrama, mandaram um telegrama para casa dos meus pais. Eu me apresentei, fiz o cursinho na Mirim, e foi um lugar que, depois da minha casa, foi um lugar de maior formação de valores e princípios. Me lembro até hoje do presidente da Legião Mirim, do sargento que nos dava instrução. Aí você faz tudo aqueles cursos, eles ensinam datilografia, ensinam todas as coisas que o mercado estava pedindo na época. Aí eu comecei a trabalhar no comércio. Aí fazia serviço de banco, fazia serviço no correio, fazia entregas para as lojas que eu trabalhei. Aí foi uma formação até os 14, 15 anos, quando aí você tem que sair da Mirim. Você não pode continuar lá em 15 anos. Aí eu entrei numa loja em Bauru, que todo mundo conhecia, fui trabalhar lá, conheci grandes pessoas, fiz grandes amigos, que a maioria deles eu mantenho até hoje. Essa loja era o quê? De vendas? Era uma loja de caça e pesca, Caça e pesca. que o gerente da loja, naquela época, hoje ainda é um dos grandes amigos que eu tenho. E alguns vendedores que tinham lá são meus amigos, são amizades de mais de 50 anos. E isso eu preservo muito. Então, depois da Legião Mirim, pode-se considerar, então, que foi o primeiro emprego. Primeiro emprego, carteira profissional assinada, com 16 anos. E fazia também essa parte comercial de vendas, né, no dia a dia. Foi ali que se descobriu como vendedor ou não? Foi mais para frente? Não, foi ali, porque um dia a loja estava lotada, bastantes clientes na loja, e faltou um vendedor. Aí o cliente entrou na loja, eu perguntei para ele o que ele precisava. Eu atendi ele,
O gerente da loja ficou observando e falou: esse rapaz aí tem um dom pro negócio. Me convidou para ser vendedor. Eu era serviços gerais na loja. Bacana, muito bom. E nisso fez uma carreira, inclusive, brilhante, né? Com vendas, com grandes marcas. Foi. Ficou quanto tempo nessa loja? E depois, quais foram as outras, né, outras lojas que trabalhou? Eu, Empresas. em lojas mesmo, eu trabalhei só nessa daí. Eu fiquei 2 anos e 8 meses. Aí me convidaram para vender previdência privada, seguros. Eu fui, abracei tudo com toda a dedicação. Aí fiquei nessa seguradora por uns 6 anos. Aí apareceu a oportunidade de entrar no mercado de calçados. Aí eu trabalhei com calçados. Aí do calçado eu fui para o material esportivo, que são os tênis. E em tênis eu cheguei a trabalhar por 23, 25 anos. Trabalhou com grandes marcas, não é Grandes isso? marcas, trabalhei. E quais foram os desafios nesse período aí como vendedor? Os desafios são grandes, né? Porque todo dia você tem que se modernizar, atualizar, procurar sempre levar maiores informações para os seus clientes, sempre deixar ele atualizado. E lidar com o público também não é uma tarefa tão fácil, penso eu, né? Mas para você agradar o seu cliente, como que era essa relação sua com cada cliente no dia a dia? Não, não é fácil mesmo, porque acho que você sabe, não é todo dia que você acorda bem. Então, às vezes, aquele cliente que te tratou bem na semana retrasada, no mês passado, você chega lá, às vezes ele não está com aquele espírito e às vezes você tem que engolir muitas coisas. E numa dessa que você vai driblando, você vai se moldando, você vai conhecendo o cliente. Então, eu tinha uns clientes que eu gostava de visitar no primeiro dia da semana. Aí eu falava, não, esse daí eu já não posso visitar ele no primeiro dia da semana. A semana, às vezes, o fim de semana para ele não foi bom. Eu deixava para visitar ele no final da semana. Então, é isso daí que a vida do representante, do vendedor, você vai se moldando no passar do tempo. Você vai conquistando o seu cliente dia a dia e a cada visita. Vai conhecendo então no dia a dia, como mencionou aqui. E também vendas não é só desafios, mas também alegrias. Pode compartilhar uma ou mais para gente, ou alguma situação assim inusitada que te marcou nesse período como vendedor? Eu vou citar uma que me marcou muito e no dia, esse cliente, depois de muitos anos, eu já não estava mais no ramo de seguro. Eu já estava no ramo de calçado. Aí eu entrei num café para tomar um café, ele me viu, ele bateu no meu ombro e falou: você não é o menino que marcou um horário no meu consultório? Eu falei: é eu mesmo. Aí o rapaz que estava comigo achou até engraçado. Eu queria vender previdência e seguro com o cliente e ele não queria me atender. Ele falava que o tempo dele era muito escasso. Eu cheguei para a secretária e falei: quanto custa a hora da consulta do fulano? Ela pegou, achou engraçado. Falei: não, eu vou pagar a consulta. Eu paguei a consulta. Aí quando chegou a minha vez, ele mandou entrar. Eu falei: mas você de novo aqui? Eu falei: eu. Mas eu falei para você que eu não tenho tempo para te atender. Eu falei: não, doutor, tem sim, porque eu paguei a consulta. Inédito. Aí ele pegou e falou: não, não acredito. Pegou o telefone, ligou para a secretária e falou: não, ele pagou a consulta. Ele falou: então você tem 30 minutos, que é o horário da consulta. Aí expliquei o plano de previdência para ele. Ele falou: rapaz, você é muito abusado. Abriu a sala, chamou a mulher dele que estava no outro consultório. A esposa sentou do lado. Ela falou: não, vamos fazer essa previdência que é muito interessante. Fenomenal, conseguiu chegar no seu objetivo e de forma também diferenciada, não? Foi, aquilo me marcou. Às vezes eu estou conversando com algum amigo meu que está iniciando no ramo. Eu falei: meu, não desista. A arte de vender é uma arte. Só vou contar uma passagem para você. Eu paguei uma consulta para o cara me ouvir. E não somente acredito que o senhor, né, teve esse marco, mas também para ele foi algo diferencial. Não, ele Também, né? esqueceu, porque passou anos e anos, eu estou trabalhando na cidade. Ele viu, ele lembrou, ele reconheceu. Muito importante, realmente, né? Tem que ter essa questão da persistência na questão da venda. E o Exatamente. senhor
passou por algumas empresas. Por qual razão que foi mudando de segmento? Aí o mercado de previdência ele foi migrando muito para banco. Hoje, a maioria dos bancos tem a sua previdência. Antes não, as previdências eram separadas dos bancos. Aí foi ficando um mercado muito competitivo e aí me surgiu a oportunidade trabalhando com o ramo de calçado. Aí eu entrei no ramo de calçado e posso dizer que mais de 70% da minha área de venda foi no ramo de calçado. E qual segmento que o senhor gostou mais de trabalhar? Tem aquela que tem a sua diferença? É mais difícil? É mais agradável? Se identificou mais? Olha, no ramo de calçado e material esportivo foi onde eu mais me senti realizado. Por quê? Quando eu comecei numa empresa, que foi a última que eu trabalhei, eu entrei com uma participação de 0,8 da minha região de participação na empresa. Quando eu saí de lá, eu tinha 8,5% de participação. E eu fazia a menor região do Brasil. 3 anos consecutivos, eu fui avaliado como o melhor representante. Isso acaba sendo gratificante, né? Isso não tem preço. Isso não tem preço. Além desse momento importante para o senhor, que traz aqui para a gente, qual foi um outro momento também que o senhor considera, né? É um momento, assim, que foi um marco na sua vida profissional, a parte especificamente ainda de vendas. Foi quando nessa mesma empresa que eu trabalhei, eu vinha de uma outra e ganhava muito bem. Aí eu fui trabalhar numa maior. Aí eu apareci lá, falei o que eu ia falar pro meu gerente. Aí meu gerente do estado, aí o diretor, que é um grande amigo meu, falou, fala, guri, o que você quer falar? Aí eu vim para pedir a conta. Falei, o quê? Vim para pedir a conta. Você não vai fazer isso com o teu gerente. Ele brigou com todo mundo para colocar você aqui na empresa. E agora você vem fazer isso daí? Você vai levantar, pegar sua pastinha, voltar para a tua região no interior de São Paulo, ficar quietinho. Eu vou fazer de conta que eu não ouvi essa conversa. E um ano depois, eu fui avaliado como o melhor representante do Brasil. E foram mais 2 anos seguidos com o melhor desempenho. Então tem realmente essa habilidade para lidar com vendas, porque não é todo mundo que tem também esse perfil, né? Eu considero que foi desafiador. E qual foi o segredo, então, para conseguir virar essa chave? De começar, né, ali com um percentual, de repente muda e sempre sendo mencionado como o melhor vendedor, como o melhor representante. O homem que trabalha com venda, ele sente orgulho daquilo que ele faz. E eu sempre queria estar orgulhoso daquilo que eu fazia. Então eu sempre buscava, procurava, aquela vitrine ali merece meu produto. Mas a cidade não comporta. Não, toda cidade tem um poder aquisitivo. Então eu procurava saber a cidade, a renda vinha da onde? Não, aqui tem sim, aqui tem usina de álcool, aqui tem isso, aqui tem uma indústria boa. E o pessoal que trabalha nessas indústrias merece também o respeito, merece ter os produtos que tem nas cidades grandes. Então, eu sempre falava, a cidade menor é mais desafiador. Então, quando você via que o teu produto estava na vitrine daquela cidade pequena, então aqui mexia de orgulho. Os caras falavam, o Luizinho tem o melhor preço médio da empresa. Por que ele tem o melhor preço médio da empresa? Se trabalha em cidade de 30 mil, 60 mil, 50 mil, 100 mil habitantes. E em contrapartida aí tem um representante que faz o estado do Paraná, tem Curitiba, tem Londrina, tem Maringá. E ele está trabalhando numa cidade de 30, 40 mil habitantes e está colhendo resultados. Aquilo me enchia de orgulho e eu sempre queria estar com aquilo junto comigo. Era muito mais do que bater a meta. Então, era Muito entregar mais. também um produto que fosse realmente tivesse um resultado e um significado para quem estava comprando. Posso entender dessa forma? Pode. E você leva esse produto na loja do cliente, ele se sente, sabe, uma marca dessa na minha loja. Isso aqui eu só via no shopping de São Paulo, no shopping de Ribeirão, no shopping de Curitiba. Eu tenho esse produto dentro da minha loja.
essa pessoa me deu oportunidade de ganhar dinheiro. Então, se chegava na loja, ele te acolhia de tal jeito que você falava assim: pô, eu não posso nunca deixar de atender uma pessoa que abre as portas da loja para você. Bacana, muito importante saber, né, esse lado também como vendedor, porque quem vende, nem sempre a gente consegue ter essa visão, olhar como que é, né, por trás. Acho que a pessoa está só oferecendo o produto. Mas teve um momento na sua vida, Luiz, que realmente foi em 2020, por ali, né? Que houve uma virada de chave na questão Foi. das vendas. Foi no período da pandemia, como todo mundo, né, já vivenciou, a gente sabe da grande dificuldade, né, justamente que foi algo desafiador para a humanidade, para todos nós. E para o senhor não foi diferente, mas o senhor viu uma oportunidade nesse momento. Eu gostaria que falasse a respeito. Foi quando mudou de segmento, inclusive, certo? Em 2020 eu saí dessa empresa porque ela terminou o contrato com o Brasil. Ela foi embora, ela não está mais presente no Brasil. E aí eu falei, o que que eu vou fazer? Não tive oportunidade em outras marcas. Eu falei, gosto de cozinhar e sei um pouquinho, porque a minha mãe, a dona Sumira, me ensinou com as coisas. Eu falei, eu vou pôr em prática, vou ver no que vai dar. Abracei com unhas e dentes e fui firme e estou até hoje fazendo as minhas comidas, preparando meus pratos. Eu falo que cozinhar é dizer para as pessoas, eu te amo em aromas e sabores. Então, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo hoje. Me sinto tremendamente realizado. Que lindo também as palavras, né? Realmente, é, muitas pessoas com certeza se sentem contemplado por isso ao comprar, ao degustar o seu alimento, porque entrega realmente com amor, faz tudo com amor. E como que chama, então, a empresa que cozinha sozinho já, né? Que a gente conversou aqui nos bastidores. Eu cozinho sozinho. Aham. É, E como que chama a empresa? Cocina Dom Luigi. Não, Luíde. Luíde é como te chamam? Por causa de Luiz? Muitos me chamam de Luigi. Luíde. Muito bom. E o que significa cozinhar para o senhor? Olha, quando você fica na frente do fogão, na frente das panelas, aquilo é um êxtase total. Você sabe que você está dedicando o seu tempo para levar alguma coisa para a pessoa que ela confia plenamente naquilo que ela pediu para você. Porque você fazer a tua própria comida é uma coisa, mas você cozinhar para outros, aí eu vou dizer para você, aí é transformação total. Você fala assim, pô, ele confiou o paladar dele, a vontade dele de comer alguma coisa a mim. Então, a dedicação que você tem que fazer isso daí é 10, 20, 30, 100 vezes mais se você estivesse fazendo para você próprio. E no começo foi difícil, embora mencionou que gostava de cozinhar, que aprendeu aí com a mãe, né? Mas no começo foi difícil para começar essa jornada e depois conseguir conquistar essa clientela? Gostaria que mencionasse também sobre essa parte de desafios. A alegria já trouxe um pouquinho, mas eu acho importante também trazer e ressaltar a respeito. Só que antes nós vamos fazer assim: nós vamos tomar uma água antes e depois o senhor compartilha conosco, tudo bem? Ok. Então, ótimo. Olha, nós vamos para esse rápido intervalo. Você não saia daí. Continue com a gente que nós voltamos já. Até mais. Voltamos com Conversa Diária. O bate-papo de hoje é com o empreendedor Luiz Antônio Gonçalves, que agora se encontrou no universo da gastronomia, da culinária, da comida, enfim. E antes do intervalo, havia perguntado justamente sobre desafios, porque começou num período, né, que foi complicado para todo mundo, e embora eu já sabia cozinhar, mas também agradar o paladar do outro, acredito que não é uma missão tão fácil. Conta pra gente, Luiz, sobre Olha, esse momento. todo início é difícil, é desafiador. E eu fui trabalhar com culinária justo na época mais difícil, que foi a pandemia. Era um negócio novo para nós. Todo mundo em cima dessas imposições que foi colocada, que foi ótima, porque se não tivéssemos isso daí, seria
assim, mais devastador. Então, você vai cozinhar, você vai levar uma comida para casa de uma pessoa onde todo mundo se preocupava na higienização das mãos, dos produtos que vinha do supermercado, a distância que você tinha que manter. Então, foi uma prova de fogo para mim isso daí. Então, quer dizer, quem confiou em você nessa época merece até hoje meu respeito. Muito bom. E falando em gastronomia, o que mais gosta de cozinhar? O que mais ali na sua cozinha o pessoal mais pede, inclusive? O que mais se identifica? Qual prato? Doce, salgado? Salgado, mas os carros-chefe minha é comida árabe, comida síria. Eu gosto de fazer um quibe cru, eu gosto que ele seja assim bem perbelinho, bem apresentado, bem decorado o prato. Eu faço a coalhada, eu faço babaganucho, eu faço hummus, faço caponata de berinjela também. Então isso daí é 70% do meu negócio. Aí eu tenho também os outros pratos, eu tenho a lasanha bolonhesa, tenho a lasanha molho branco, eu tenho escondidinhos de carne seca, de bacalhau, eu faço a carne louca e na parte de doce eu faço doce de abóbora. Mas o salgado é a parte principal do meu negócio. Mas gosta também de consumir mais o salgado? Porque às vezes tem essa relação também. Não necessariamente é porque gosta de preparar mais prato salgado. Ah, eu gosto do doce, viu? É? Eu gosto do doce. Muito bom. E o que acha, assim, que diferencia o seu, né, prato de outros restaurantes, vamos dizer assim, né, de outros empreendimentos? Como que o cliente também, quando ele traz esse feedback, ele chega falando a respeito da sua culinária? Eles gostam muito porque é sempre coisa fresca e natural. E o tempero sempre na medida certa, nada carregado no sal, sabe? O sal você pode até deixar faltar, mas nunca sobrar. Então eles elogiam muito, falam assim, a quantidade de sal que você coloca na comida, coisa assim que é o diferencial teu. Enquanto estávamos conversando, né, o pessoal já estava colocando aí na edição também, os pratos que são lindíssimos, são pratos assim que você olha e fala de comer com os olhos. Isso também é algo que tem como diferencial no seu cardápio? A apresentação do prato? A É, entrega dele? a apresentação do prato é tudo. A minha mãe dizia que a gente come com os olhos. Um prato bem apresentado te dá mais apetite, né? É verdade. Que um prato se coloca lá é mais um prato. Aquele ali, não, aquele é o prato. Verdade. E pensando em carnes, por exemplo, vamos pegar aqui e aproveitar umas dicas, né, para quem está começando, ir para a cozinha, quer fazer alguma coisa. Uma carne que as pessoas não dão muita atenção para ela, que você acha que fica saborosa. Conta pra gente aí como preparar bem uma carne assim Olha, simples. tem uma carne que pouca gente curte, mas os que curtem gostam muito. Eu gosto muito de fazer um ossobuco. Inclusive, eu já tenho até um cliente que me pediu para mim fazer agora no mês de abril, num evento na casa dele. Ossobuco é uma carne não muito conhecida, mas uma carne que tem um sabor muito bom. É uma carne que não é fácil fazer, tem que saber fazer, mas eu gosto muito de fazer e eu indico para que as pessoas façam. O ossobuco no molho vermelho ou no molho ferrugem. É muito prazeroso fazer uma carne dessa. É um desafio. Ótimo. E a venda ela tá linda junto, né? Porque de alguma forma está preparando o prato, mas também está vendendo. Não parou de fazer as vendas. Então vamos fazer uma curiosidade. Mais vendas ou mais cozinha hoje? Qual que é a sua praia, vamos dizer assim, que você mais se encontra e se identifica? Ah, eu tenho minhas vendas de uns produtinhos que eu vendo aí, mas a minha praia, que nem você disse, é a cozinha, A a cozinha? gastronomia. Gastronomia. E Luiz, olhando para a sua trajetória, quando você, desde o comecinho que você começou ali com 11 anos, né? 11 Já a anos. trabalhar, olhando para ela, o que você mais se orgulha até os dias atuais? Olha, eu me orgulho muito da formação que eu tive do meu pai, da minha mãe. Me orgulho muito de ter trabalhado na Legião Mirim de Paulo, porque aquilo para mim foi um marco. E o desafio maior meu foi quando eu entrei nessa empresa, que eu era representante na Riboc.
Então, agora para a gente ir fechando mesmo, né? Se puder compartilhar uma dica, tanto para alguém que está entrando nesse ramo de vendas, a gente já conversou que ele não é tão fácil assim, e uma dica também para quem está ingressando nesse segmento da culinária, que são duas grandes paixões, acho que eu posso dizer dessa forma, Exatamente. né? Que conselho, dica deixa para quem está entrando nesses dois segmentos? Olha, seja no ramo de vendas ou no ramo da gastronomia, tudo que você se dedicar a fazer, faça bem feito, procure conhecimento, respeite o seu concorrente, seja ele na vendas ou na gastronomia. Nunca jogue desleal, porque o mundo é redondo para ninguém parar no canto. Se você fizer alguma coisa errada aqui, lá na frente você vai encontrar para quem você fez. Então, ramo de vendas, gastronomia, ou qualquer que seja o ramo profissional teu, se orgulhe do que você vai fazer, faça com orgulho. Conselho cheio de valor e propriedade. E para fechar agora sim, Luiz, deixa um recado para quem está nos acompanhando aqui no Conversa Diária, aquilo que quiser, aquilo que estiver no coração. Fique muito à vontade. É que nem eu citei aqui algumas vezes sobre o pai e a mãe. O pai e a mãe, eles são nossos bases, são nossos pilares. Se você tem ele do seu lado, preserve o máximo possível, porque quando eles se vão, você perde a referência de tudo. Sinto muito falta disso. Eu imagino, né? Porque justamente é a base, Desculpe. imagina, isso demonstra amor, demonstra a pessoa que o senhor é, demonstra não só por meio como ser humano, pouco que eu conversei aqui com o senhor, trouxe várias referências de valor, não só na parte de vendas, mas isso tem uma raiz, né? Tem uma base. E essa base chama pai e mãe, como o senhor trouxe aqui, né? E não é nenhuma vergonha demonstrar amor por meio, né, dos olhos, né? Porque exatamente. E fico assim muito sensibilizada e feliz de ter a oportunidade de te ouvir, né? O senhor compartilhando, inclusive, com a nossa audiência, a sua história e também toda essa referência trazida de pai e mãe, de família. Que Deus abençoe o senhor, desejo sucesso, tudo de melhor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e estarei disponível quantas vezes for necessário. Excelente. E tem mais uma questão, né? Para a gente fechar, então, que eu falei fechar, mas não perguntei. Para quem quer conhecer um pouquinho sobre a sua gastronomia, tem algum endereço que a gente pode deixar aqui na tela para o pessoal acompanhar ou contato telefônico para falar com o senhor? Tem sim, eu posso dar o celular meu e posso passar a página minha que eu tenho na rede social. Fica à vontade, passa para a gente. É Luizinho A. Gonçalves, Instagram, e o celular meu é 14 99794 0403. Esse é o WhatsApp. WhatsApp. Estaremos lá à disposição. Excelente. Sucesso, tudo de melhor para o senhor. Muito obrigado. Então, nós vamos encerrando a conversa diária de hoje com o empreendedor Luiz Antônio Gonçalves, ele que procura fazer a diferença por meio da gastronomia e tudo que faz com amor, com verdade, com propriedade. Assim, então, vou deixando para você, claro, a minha imensa gratidão, né, por você que nos acompanhou essa prosa até o final. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.